Bem, meus irmãos, quais as consequências da obra de Cristo em nossas vidas? Pensando assim, de forma direta e objetiva, o que acontece depois que Jesus decide intervir em nossa situação e mudar nossa condição? Algumas vezes nós achamos que depois de sermos transformados por Jesus, de sermos alvos da obra de Cristo, nós teremos uma vida mansa e tranquila. Algumas vezes pensamos que depois que nós temos um encontro transformador com Jesus, então agora eu estou no caminho reto, estou no caminho de Cristo, as coisas vão fluir, as coisas vão convergir para o meu bem de forma mais direta. Mas, algumas vezes, ao alcançarmos a bênção de Deus, ou quando a bênção de Deus nos alcança, nós lidaremos com circunstâncias desconfortáveis e, em outras situações, a obra de Deus em nossas vidas despertará o pior que existe no coração das pessoas incrédulas. Nesta noite, eu quero considerar com os irmãos que a obra de Jesus em nossas vidas, algumas vezes, produz consequências desconfortáveis. E para conduzirmos nesta ideia, para pensarmos nesta ideia, eu convido os irmãos a se direcionarem para o Evangelho de João, o capítulo de número 9, o verso de número 13, até o verso de número 34. E eu quero pedir àqueles que podem, que fiquem de pé, só os que podem. Eu sei que tem alguns irmãos que estão aí com dificuldade, né? Então, os que podem, fiquem de pé para fazermos esta leitura do capítulo de número 9, verso de número 13. Levaram aos fariseus aquele que antes era cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ver. Ele respondeu: ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um homem pecador fazer sinais como estes? E houve divisão entre eles. De novo, perguntaram ao cego: o que você diz a respeito dele, uma vez que ele abriu os olhos? Ele respondeu: é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais dele e lhes perguntaram: é este o filho de vocês, que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Pergunte a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. Os pais deles disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois estes já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais dele disseram: ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhes disseram: diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu: se é pecador, não sei. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe outra vez: o que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: já lhes disse, mas vocês não ouviram. Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Então o insultaram e lhes disseram:
Discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. O homem respondeu: é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles lhes disseram: você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram. Até aqui a palavra do Senhor, e que o Senhor nos abençoe com sua palavra. Podeis assentar. A obra de Jesus em nossas vidas, algumas vezes, produz consequências desconfortáveis. O texto que nós lemos nesta noite, ele faz parte daquilo que nós chamamos no Evangelho de João de livro dos sinais, que é a parte deste livro que corresponde do capítulo 2 até o capítulo 11, na qual João descreve, então, 7 sinais. E João descreve estes 7 sinais com o objetivo de demonstrar que Jesus era o Cristo, que Jesus era Deus, e que uma vez que Jesus era Deus, João escreve para nos conduzir a ter uma atitude correta diante de Jesus, que é crer nele, entregar a nossa vida a ele, para que nós podermos, então, ter vida eterna. Mas neste texto também, nós temos a descrição da obra de Deus na vida de um homem que é cego de nascença. E tem um encontro com Jesus, e este encontro, então, produz uma transformação da sua condição, mas este encontro também produz algumas reações absolutamente desconfortáveis na vida deste homem, demonstrando que a obra de Jesus em nossas vidas, algumas vezes, produz consequências desconfortáveis. A primeira delas é que nós observamos que a obra de Jesus em nossas vidas produz questionamentos maldosos. Os irmãos lembram que este homem estava cego, e então Jesus vê ele, Jesus então tem compaixão dele, se identifica com o seu sofrimento, vai lá, manda ele lavar-se no tanque de Siloé, ele vai e lava os olhos e volta vendo. Mas já no final do primeiro parágrafo desse texto, correspondendo aos versos número 8, verso número 9, adiante do nosso texto, nós já encontramos uma série de questionamentos. Como é que isso aconteceu? Né? Quem foi que fez? Mas observe que quando nós chegamos no versículo 13, eles não conscientes, não satisfeitos com a explicação que o cego havia dado, eles conduzem este homem até os fariseus, para que os fariseus pudessem atestar, para que os fariseus pudessem então dar uma explicação do que tinha acontecido na vida daquele homem. Aqui nós já começamos a perceber um problema. Nós temos um grupo de pessoas que estão dependentes da opinião das autoridades religiosas da sua época. Então elas pensavam, identificavam, olhavam para a realidade a partir daquilo que as autoridades religiosas, no caso aqui apresentada pelos fariseus, descreviam ou ditavam. E diz o texto então que eles levam até lá. O verso 14 diz que era sábado o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. E o verso 15 diz que os fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ver, e ele respondeu: ele pôs lama nos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Lavei-me e estou vendo. É interessante nós observar, meus queridos irmãos, que este questionamento que é trazido aqui, que é expressado aqui,
evidencia uma cegueira causada pela tradição religiosa. Veja o tamanho do absurdo que nós temos aqui. Observe, meus irmãos, que nós temos um homem que era cego desde nascença, não há questionamento sobre isso. Como o próprio texto demonstra, os seus pais atestam isso. E agora leva esse homem diante das autoridades, e a preocupação deles é qual? Ora, ele foi curado num dia de sábado. Observe que eles então se apegam a esta ideia, e então começam a evidenciar um coração incrédulo. Porque eles questionam aquele cego por causa da incredulidade dos seus corações. Porque veja, é isso que diz então o verso 16. Este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Veja a que ponto chega esta cegueira religiosa. Nós estamos vendo o cego que está vendo agora, mas nós queremos deixar claro que esse homem que fez isso daí não é de Deus. E por que não é de Deus? Porque ele curou no sábado. Observe que esta cegueira religiosa, ela despreza aquilo que a palavra de Deus diz. Porque como nós vimos no último domingo, os cegos terem vista, recuperarem a visão, era marca de um novo tempo, da chegada do Messias, da chegada daquele que é ungido de Deus, da chegada daquele que era o próprio Deus. Mas eles desprezam tudo isto. Eles desprezam tudo isto por quê? Por causa da sua cegueira religiosa. Aqui, meus irmãos, nós encontramos a palavra de Deus nos dizendo que Jesus fez lama e lhe abriu os olhos, e depois ele manda o rapaz ir lá se lavar no tanque de Siloé. Jesus quebra o sábado ao fazer a lama, então ele estava fazendo uma atividade. Ele quebra o sábado ao pegar a lama e colocar nos olhos do cego. Ele quebra o sábado, na visão dos fariseus, quando ele manda esse homem ir ao tanque de Siloé se lavar lá naquele tanque. Mas, apesar deles estarem tão cegos da sua tradição religiosa, eles estão cegos também, irmãos, para perceber a grandeza do sinal. Porque note que o texto nos diz que esse homem não é de Deus, porque guarda o sábado. Outros dizem, como pode um homem pecador fazer sinais como estes? E houve divisão entre eles. Eles estão cegos para perceber que ali diante deles está um milagre vivo, que ali diante deles está um testemunho real do poder, da eficácia, da eficiência da obra de Cristo na vida daquele homem. E eles continuam então, meus irmãos, questionando com um coração maldoso. Porque o que eles querem aqui é encontrar um propósito, uma coisa, pela qual pudesse incriminar a pessoa de Jesus. Eles desprezam o fato de que ali tem um homem que voltou a ver, desde quando nascia que não enxergava nada, agora consegue ver. Eles desprezam o fato que estão diante de um milagre vivo, e eles estão agora tentando desacreditar a pessoa de Jesus, conduzindo aquele cego a um questionamento, a um juízo, no propósito de encontrar alguma coisa pela qual eles pudessem julgar Jesus também. Mas eles não percebem que quem está sendo julgado aqui, na verdade, são os próprios fariseus. Aqui não está sendo julgado o cego, nem Jesus, mas os próprios fariseus. E aqui, meus irmãos, nós temos aqueles textos que são irônicos no Evangelho de João. Porque nós temos um cego de nascença que voltou à vista, que voltou a ter visão. E nós temos homens que enxergaram a vida toda, mas que agora agem como cegos diante do sinal que Jesus então praticara. Novamente, eles perguntam, eles olham para o cego, verso 17 ainda, o que você diz a respeito dele? Uma vez que ele abriu os olhos, ele respondeu, é um profeta. Interessante. Veja que quando nós chegamos na primeira parte deste capítulo, quando as pessoas perguntam, olha, quem é esse que te curou? Eu disse, eu não sei. E onde é que ele está? Eu também não sei. Mas agora, este cego
já avança no conhecimento da pessoa de Jesus. Agora ele já sabe que Jesus é mais do que um homem comum, que Jesus é um profeta. Mas observem, meus irmãos, que esses questionamentos maldosos são produzidos pela ação de Jesus na vida daquele cego que mudou a sua condição. Mas para além disso, a obra de Jesus em nossas vidas também produz indiferença das pessoas. O verso 18 diz assim: os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais dele e lhes perguntaram: é este o filho de vocês, que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Pergunte a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. Note, meus irmãos, que nós começamos a lidar aqui com a indiferença. E a indiferença aqui, eu penso que vem daquela parte que é mais dolorosa para nós, que é a indiferença das pessoas mais próximas a nós. Porque veja que quem é indiferente a este cego não são os seus vizinhos. Os seus vizinhos sabiam que ele era cego. Os seus vizinhos viam aquele homem crescer na sua comunidade. Eles sabiam que ele nunca tinha enxergado. Eles há pouco atestaram que realmente era ele mesmo. Mas quando levam para as autoridades dizem: não, nós queremos ouvir os seus pais. Nós não acreditamos, isso deve ser uma história. Chame os pais dele aqui. E então, eles perguntam a respeito de como é que o filho, se ele realmente nasceu cego, como é que ele podia ver, né? E os pais, meus irmãos, são indiferentes ao seu filho. Note que esta indiferença aparece a não se alegrar com a cura do seu filho. Isso é estranho, absolutamente esquisita. O meu filho estava cego, desde que nasceu. E agora ele voltou à vista, ele está vendo as coisas. Mas nós não encontramos, meus irmãos, alegria pela cura desse menino. Observe que essa indiferença demonstra-se também ao não se interessar por quem curou o seu filho. Como é que o meu filho, ele aparece curado, uma vez que nasceu cego? Encontrou com alguém no meio do mundo aí, ele curou, e eu não me interesso por essa pessoa que fez esse milagre. Eu não me interesso por essa pessoa que fez tamanha bênção na minha família. A indiferença, ela surge quando seus pais também resolvem abandonar o seu filho naquela situação. Idade ele tem. Pergunte a ele. Mas a questão aqui, primeiramente, poderia ser assim: não, é uma oportunidade dele testemunhar, dele dizer, foi Jesus que fez isso. Mas não é isso. Porque o texto diz, verso 22, que os pais dele disseram isto porque estavam com medo dos judeus, pois estes já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais disseram: ele tem idade e poderá falar por si mesmo. A indiferença dos pais para com o seu filho demonstra o desejo de ser aceito pelos homens. Eles não estão preocupados em vivenciar essa experiência de alegria com o seu filho, mas eles estão preocupados de serem aceitos nas sinagogas. Eles estão preocupados em ser bem-quisto pelos homens, ainda que para isso eles viessem a desprezar o milagre que o seu filho acabara de vivenciar. A indiferença, meus irmãos, evidencia ainda a incredulidade do coração desses pais. E aqui eu quero chamar sua atenção para algo que me deixa assim impressionado. Esses pais não só estavam abrindo mão de vivenciar a alegria pela cura do seu filho,
Mas eles estavam também abrindo mão de terem a sua cegueira transformada. Eles estão abrindo mão daquele que é a luz do mundo, daquele que pode dar vista aos cegos, desta vez não fisicamente, mas aos cegos espiritualmente, que estão presos a uma religiosidade vazia e sem vida, que estão presos a uma tentativa de agradar os homens, que estão presos a uma tentativa de ser bem-quisto na comunidade onde estavam. E ao fazer isso, eles desprezam a oportunidade maior que eles podiam ter nas suas vidas, que era voltar a ver como seu filho voltara anteriormente. Mas observe, meus irmãos, que aqui nós percebemos a indiferença. Pergunte a ele. Nós não queremos nos comprometer com isso. Quem fez foi ele, a responsabilidade foi ele. Chame ele e resolva com ele. Se tiver algum problema... Agora, irmãos, veja bem. A essa altura da narrativa de João, era sabido que os fariseus já estavam catando Jesus em todo canto, de todo jeito, de toda forma. E os seus pais, eles se esquivam de Jesus com medo de lidar com as consequências que são desconfortáveis em suas vidas. E por causa disso, eles são indiferentes ao seu próprio filho. Mas, além da obra de Jesus em nossas vidas produzir questionamentos maldosos, produzir indiferença das pessoas, a obra de Jesus em nossas vidas produz rejeição. O texto continua. O verso de número 24, nós percebemos isto. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhes disseram: diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe outra vez: o que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? E aqui, meus irmãos, observe que existe uma tentativa de fazer o cego concordar com a premissa das autoridades. Veja que o texto começa ele dizendo o seguinte: chama ele novamente, é a segunda vez. Nesse texto eles fazem a mesma pergunta a esse homem 3 vezes. E se nós juntarmos todo o capítulo 9, vai ser 4 vezes eles fazendo a mesma pergunta. E o que é isso? É uma estratégia que existe em interrogatórios. Então, começa o interrogatório, aí você pergunta à pessoa. Aí lá no meio do interrogatório, não tem nada a ver, mas me responda como é que foi isso, isso e isso. E lá, aí ele vai perguntando para ver se em algum momento você se contradiz na resposta da mesma pergunta que você fez. E aqui eles usam desse mesmo artifício. Mas adicionado a isso, note que eles chegam, agora diga a verdade diante de Deus. Aí a ideia é o seguinte: olha, você agora está diante de Deus. Você agora vai ter que responder uma coisa solene. Você está não diante dos homens, da comunidade, mas você está diante de Deus. Eu quero que você diga com toda a sinceridade do seu coração, diante de Deus, dos anjos que estão no céu. Porque é o seguinte: nós sabemos que este homem é pecador. Então, qual é a premissa das autoridades religiosas? Este homem é pecador. E nós queremos que você confirme isso daí para nós, porque nós já sabemos disso. Agora, nós precisamos que você testemunhe isso, porque se você disser que ele é um pecador, pronto, aí nós temos as provas necessárias para nós podermos incriminá-lo. E ele responde de forma bem simples: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para a simplicidade desta pergunta. Porque nós estamos aqui diante de um debate teológico grande, levantado pelas autoridades religiosas. Esse homem não é de Deus, porque ele fez uma cura no sábado. Logo, ele é um pecador. O cego não entra nesse campo.
Isso porque, até onde nós sabemos neste momento, ele não tem condições para entrar neste campo ainda. Então ele vai de forma simples e objetiva. Olha, eu não sei se ele é pecador, mas eu era cego. E depois que eu encontrei ele, eu passei a viver. Nós temos, meus irmãos, um testemunho simples, uma resposta simples, que é respondida novamente, que é questionada novamente no verso 28. E no verso 27, ele responde: já lhes disse, mas vocês não ouviram. Este cego agora percebeu uma coisa. Os fariseus não estão interessados em ouvir a verdade. Eles não estão interessados em entender como é que aconteceu aquele milagre. Eles não estão interessados em saber quem foi que fez, para que eles pudessem honrar aquela pessoa. E é por isso ele diz: eu já falei, mas vocês não querem ouvir. Eu já disse a verdade, uma vez, duas vezes, mas vocês não querem escutar. Por que querem ouvir outra vez? Por acaso, vocês também querem se tornar um discípulo dele? Agora aqui, esse cego, ele está aprendendo a argumentar com os fariseus, e ele usa da ironia. Ele diz: já que parece que, uma vez que vocês estão tão interessados em saber, eu estou chegando à conclusão que vocês também estão querendo se tornar discípulo dele. Então note que agora ele vira o jogo, e ele confronta os fariseus. Olha, vocês não estão querendo ouvir a verdade, e parece até que vocês estão querendo ser discípulos dele. E aí eles respondem. Então o insultaram e lhes disseram. Irmãos, esta expressão aqui, o insultaram, é uma expressão de raiva, de dizer um bocado de coisa mesmo, ficar brabo com a pessoa. É de escrachar com a pessoa, né? Assim, de rasgar com ela, como nós dizemos na nossa linguagem popular. E então eles disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Aqui nós temos duas questões. Primeiro, observe, meus irmãos, que eles dizem que são discípulos de Moisés. Eles dizem que conhecem a Moisés. Porque o discípulo conhece o seu mestre. Mas, ao que nos parece, eles realmente não conhecem Moisés. Porque se eles realmente conhecessem Moisés, eles saberiam que Moisés falou de um profeta que viria superior a ele. Ele saberia que haveria um profeta que viria, o profeta que há pouco o cego disse. E que esse profeta daria início ou faria grandes obras no seu tempo. E outra, ele diz: quanto a este, nós nem sabemos de onde é. Várias vezes nós encontramos essa ideia deles dizer: isso é um desconhecido, nós não sabemos. Mas de fato, eles sabiam. Porque lembre que é o próprio grupo de fariseus que diz: olha, verifica aí se vem algum profeta de Nazaré. Eles sabiam. Eles tinham consciência, mas os seus corações estavam rancorosos. Porque assim, quando a verdade não aquebranta o coração, ela endurece ainda mais. E aí o texto se segue, e diz que o verso 30 ele responde: é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende pecadores. Irmãos, isso daqui é fantástico. Veja a construção da ideia desse homem aqui. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Observe como ele vai juntando as próprias falas que os fariseus estão colocando. Ora, a Deus não atende pecador,
Deus só atende aqueles que vivem com Ele, praticam a verdade. E olha, aqui está um sinal que nunca foi visto, que é um cego voltando à vista. Então, só tem uma conclusão. Se esse homem não fosse de Deus, ele não poderia ter feito esse sinal. Se esse homem não fosse de Deus, ele não poderia ter aberto os meus olhos, ter me dado visão. A isto, os fariseus respondem novamente, irados. Você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram. Agora eu quero chamar a sua atenção, porque até agora, o intuito dos fariseus é desacreditar o milagre que foi feito. Esse homem não era cego coisa nenhuma, certo? Mas se os irmãos lembram, quando nós começamos o capítulo 9, ali nós temos um questionamento. Senhor, quem foi que pecou para que ele pudesse estar cego? E agora, os fariseus dizem, você nasceu cheio de pecado. E ao dizer que ele nasceu cheio de pecado, eles estavam concordando de que ele nasceu cego de nascença. Eles estavam concordando de que ali havia um milagre. Mas com o coração endurecido, você pode até ver o milagre. Você pode até observar e saber, isso daqui foi de Deus. Tem que ter sido Deus, não tem outra opção. Mas você prefere fugir, ou pelo menos expulsar aquela realidade diante de você, para que a sua consciência não fique te acusando direto. Então, qual é o meio mais rápido para isso? Expulsa ele. Vamos rejeitar ele. Observe, este cego já foi rejeitado pelos seus vizinhos, já foi rejeitado pelos seus pais, e agora já foi rejeitado pelas autoridades religiosas de sua época. E agora, na comunidade ali, ele também iria ter que lidar com a rejeição, pelo menos por parte daqueles que estavam alinhados com a religiosidade de sua época. A obra de Jesus em nossas vidas produz questionamentos maldosos, produz indiferença das pessoas, produz rejeição, mas a obra de Jesus em nossas vidas nos impulsiona a testemunhar. E eu quero trazer aqui, meus irmãos, esta verdade, porque eu penso que ela aparece em vários momentos até esse ponto. Jesus fez uma obra na vida deste homem. E o fato de Jesus ter feito uma obra na vida dele, então ele é impulsionado a testemunhar. E por impulsionado aqui, entenda que ninguém coage ele a fazer isso, ninguém obriga ele a fazer isso, ele simplesmente vai lá e testemunha. Ele testemunha com o que ele sabe. Ele começa dizendo, uma coisa eu sei, ele fez lodo, passou nos meus olhos, disse vai no tanque de Siloé, e chegou lá, eu lavei e voltei vendo. Quem é esse homem? Ah, ele é um profeta. Como é que ele fez? Olha, eu era cego e voltei à vista. Eu não sei se ele é pecador, eu não sei. Eu sei que eu era cego e eu voltei a ter a visão. Esse homem, em nenhum momento, ele vai além daquilo que ele sabe, mas ele de forma simples, objetiva. Ele simplesmente fala daquilo que Jesus fez na vida dele. Jesus fez isso aqui. E o que eu sei é esse daqui. E onde é que ele está? Eu não sei. Ele é pecador? Eu também não sei. Eu sei que eu era cego e eu voltei a viver. Esse testemunho, meus irmãos, acontece mesmo quando ele é pressionado pelas autoridades para dizer o contrário. Ele é pressionado pelos seus vizinhos, ele é pressionado pelas autoridades religiosas, ele é pressionado em certo sentido pelos seus pais, mas ele se mantém firme no seu testemunho. Ele é pressionado mesmo quando ele é abandonado pelas pessoas próximas. Os seus pais o abandonam, e então ele é pressionado pelas autoridades novamente, mas ele se mantém firme. Ele se mantém firme no seu testemunho. Olha, agora eu estou entendendo uma coisa. Esse homem não é pecador, porque se ele fosse pecador, ele não podia fazer uma obra tão grandiosa como essa. Veja, meus irmãos, que ele testemunha
mesmo diante dos ataques realizados por pessoas. O texto termina dizendo que eles, depois de escrachar com ele, né, diz o texto aí, no verso de número 28, insultar ele, depois de expulsar ele, ele continua, então, firme no seu testemunho. Porque a obra de Jesus em nossas vidas nos impulsiona a testemunhar. De modo que se você teve a obra de Jesus em sua vida, isso lhe impulsiona a testemunhar. Mas começamos este capítulo com um homem cego, que tinha os seus pais, que tinha a comunidade ali a sua vivência na comunidade, a homem que talvez que fosse visto até com um tanto de misericórdia pelas autoridades religiosas da sua época. Nós concluímos este capítulo com este homem agora enxergando, mas ele nem tem os seus vizinhos, a sua convivência agora não tem mais, os seus pais o abandonaram e ele acabou de ser expulso da sinagoga por aqueles que deveriam acolher ele, pela elite religiosa da época. Ele termina o capítulo, ele termina esse trecho sem nada. Mas a continuidade vai nos mostrar que, apesar dele ter perdido tanto até agora, em toda essa história, ele foi o que mais ganhou. E o maior ganho dele não foi o fato de ter voltado a enxergar. O maior ganho dele foi o fato de ter encontrado, crido e confiado em Jesus. E nós veremos isto no próximo domingo, se assim Deus nos permitir. Eu quero passar para algumas aplicações para a nossa meditação. A primeira delas, meus irmãos, é que os questionamentos sobre a obra de Jesus em nossas vidas aperfeiçoam nossa crença em Jesus. Se você é um crente em Jesus, você nunca foi questionado sobre a obra de Deus na tua vida, então, meus irmãos, talvez você vai precisar disso para que a sua crença sobre Jesus seja aperfeiçoada. Note como é que o capítulo 9 começa e como é que ele está até esse momento em relação do conhecimento do cego à pessoa de Jesus. Os questionamentos que são feitos a eles vão talhando a sua fé, vão apurando a sua fé, vão aperfeiçoando a sua crença. De modo que esse homem que nós temos até esse ponto aqui já é totalmente outro daquele que nós iniciamos o capítulo vendo. E não somente porque agora ele enxerga, mas porque agora, além de enxergar fisicamente, ele tem a sua visão espiritual apurada, aperfeiçoada. Observe que isso vai redundar no conhecimento pleno da pessoa de Jesus. De modo que quando você se deparar com questionamentos em relação à obra de Jesus em sua vida, você deve fazer apenas como o cego fez. Você não vai se perder, porque muitas vezes tem algumas pessoas, meus irmãos, que são, digamos assim, elas são espertas demais. Elas não estão interessadas realmente na obra de Jesus na tua vida. Elas estão interessadas em criar dificuldades para que você não possa responder. Para que ela saia aí se vangloriando e dizendo, eu perguntei isso a um crente, fulano da igreja, fulano de tal, e ele não sabia. Então, quando as pessoas questionar, você se mantém naquilo que você sabe. E se você não souber muita coisa, você faz como o cego fez. Rapaz, é o seguinte, eu não sei explicar isso aí não. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu era assim, era um cachaceiro, desgraçado, vivia na vida, uma vida miserável. Um dia encontrei com Jesus, minha vida foi transformada. Eu nunca bebi, mas o meu casamento era uma desgraça, rapaz. Lá em casa era briga por cima de briga, a gente não se entendia, muitos conflitos e tudo mais, mas um dia nós encontramos Jesus. Meu casamento foi restaurado. Eu vivi uma vida perdida, servindo ao diabo e ao reino das trevas, mas um dia eu encontrei Jesus e a minha vida foi transformada. Agora, se você quiser
que eu possa lhe responder com mais, assim, destreza isso daí, vamos fazer o seguinte, vamos marcar um dia para mim poder fazer um estudo com você? Aí lá eu posso te explicar melhor a respeito disso daí. Mas à medida que você vai sendo questionado, a sua fé vai sendo aperfeiçoada. Uma segunda aplicação é que o desejo por ser aceito pelos homens nos cega e nos faz indiferentes a Deus. Lembre disso. Eu já tenho falado aqui diversas vezes para os irmãos. Diversas vezes. Nós não estamos aqui para agradar uns aos outros. Nós não estamos aqui para agir de forma que produza um sorriso no rosto. Nós não estamos aqui para isso. Algumas vezes, nós vamos agir exatamente ao contrário disso. Porque o nosso objetivo não é ser aceito pelas pessoas. Não é as pessoas olharem e dizer, como é legal, como aquela pessoa é legal, como é benquista. Não é isso, não é isso. Nós podemos ser aceitos pelos homens e, ao mesmo tempo, estarmos absolutamente indiferentes a Deus. Estarmos cegos para aquilo que Deus quer de nós. Estarmos cegos para a vontade de Deus. Estarmos cegos para a palavra de Deus encarnada em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, o desejo de ser aceito pelos homens sempre vai ser uma tentação para nós. Sempre. Mas lembre disso. Você não está neste mundo para agradar os homens. Porque a preocupação do soldado é agradar aquele que o arregimentou, diz o apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo. Uma terceira aplicação é que algumas vezes teremos de lidar com a rejeição por causa da obra de Jesus em nossas vidas. Nós não gostamos de ser rejeitados. O que nós queremos é sermos bem recebidos em todo local que nós estamos. Mas algumas vezes nós teremos que lidar com a rejeição por causa da obra de Jesus em nossas vidas. Outras vezes as pessoas vão tolerar a nossa presença ali por causa da obra de Jesus em nossas vidas. E a rejeição aqui, meus irmãos, não é só pelo fato das pessoas não querer que nós estejamos em determinados locais. Mas muitas vezes, ela de forma covarde, sorrateira, depois que você sai lá, ela detona você. Ela, covarde, sorrateira, se junta a uma outra pessoa que pensa igual a ela e detona você para ela. Por causa que você foi alvo da obra de Deus. Mas, ao lidar com a rejeição, lembre que o nosso Senhor Jesus também foi rejeitado entre os homens, diz o profeta Isaías no capítulo 53. De modo que se nós não somos deste mundo, e de fato nós não somos, em algum momento nós vamos lidar com a rejeição. Porque a luz não se dá com as trevas. Uma última aplicação. A obra de Jesus na minha vida deve me levar a testemunhar com o que sei sobre Jesus, onde estou e a quem estiver. Testemunhar é dizer o que Jesus fez na sua vida. É só isso. E se na sua vida existe uma obra de Jesus, então testemunhar será algo natural. E você vai testemunhar com o que você sabe. Você vai testemunhar onde você está. E a quem e diante de quem você estiver. E aí, é nós só lembrarmos. Não desprezando a figura dos seminários, não desprezando a importância dos seminários, a importância dos cursos como nós temos feito aqui na igreja, não desprezando o conhecimento, mas testemunhar é só você dizer, eu era cego e agora eu vejo. E quem fez isso foi Jesus. Pronto.
Ah, pastor, mas se eu não souber isso daqui, as pessoas não vão aceitar. Se eu souber isso daqui, as pessoas não vão querer seguir a Jesus. Vai dificultar para as pessoas seguirem a Jesus. Você não precisa fazer nada para as pessoas não seguirem a Jesus. Naturalmente, elas não vão seguir a Jesus. E não compete a nós fazermos com que elas sigam a Jesus. O que compete a nós, uma vez que existe uma obra de Jesus na nossa vida, é testemunhar com o que nós sabemos sobre Jesus, aonde nós estamos e diante de quem estivermos. Vamos orar ao nosso Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós queremos te agradecer por esta noite, pela tua palavra. Queremos te agradecer porque em meio a tantos conflitos com os quais ultimamente nós temos vivido, há tantas circunstâncias complicadas com as quais nós temos lidado, o Senhor reserva esse tempo aonde nós podemos parar e pensar na tua palavra. Nós te louvamos porque nós também éramos cegos. E um dia, ao nos encontrarmos com o Senhor, nós voltamos a ver. Nós te louvamos porque um dia nós também éramos miseráveis. Mas o encontro com o Senhor transformou a nossa condição. Mas, ó Deus, muitas vezes, no longo da nossa caminhada, nós haveremos de lidar com reações desconfortáveis pela tua obra em nossas vidas. E nesses momentos nós te pedimos que o Senhor nos revista do teu Espírito Santo, que o Senhor nos dê a intrepidez vindo do alto, para que nós, como os teus servos, possamos nos manter firmes, possamos crescer no conhecimento do Senhor, e possamos testemunhar do Senhor e da obra que o Senhor faz em nossas vidas, para que outras pessoas também possam conhecer a Ti, que é o Deus suficientemente capaz de transformar qualquer condição de qualquer homem neste mundo. Nós te louvamos pela Tua graça que nos alcançou, pela Tua salvação que fez morada em nós, e por Cristo Jesus, que fez e continua fazendo a obra em nossas vidas. E nós te louvamos, porque aquele que começou a boa obra em nós, haverá de continuar e haverá de concluir até o dia em que nós nos encontrarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos que a graça de Cristo Jesus, o teu amor que excede o nosso entendimento, e a comunhão e a consolação do teu Espírito Santo esteja conosco. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor incline o teu rosto sobre nós. E que o Senhor nos guie, nos conduza na tua paz, até o dia em que nos encontraremos com o Senhor. E assim estaremos para sempre com Jesus. Em nome dele nós oramos. Amém. Após uma oração silenciosa e o pós-lúdio, está encerrado este culto. Desejo a todos uma excelente semana e que o Senhor vos abençoe.